Bom dia, o nosso estudo de caso será sobre o desastre em Bhopal, na Índia, e o grupo é composto por Ana Luísa Kruger, Franciele Rodrigues, Ellen Kelly e eu, Isabela Tononi. Na madrugada entre 2 e 3 de dezembro de 1984, 40 toneladas de gases letais vazaram da fábrica de agrotóxicos da Union Carbide Corporation. Um vento refrescante soprava na cidade de Bhopal, na região central da Índia, e da torre mais alta da fábrica sai uma nuvem fina de vapor. Levada pelo vento, a fumaça se tornou uma neblina espessa sobre toda a cidade em pouco tempo. Gases tóxicos como isocianato de metila e hidrocianeto escaparam de um tanque de armazenamento subterrâneo durante operações de rotina. Na noite do desastre, as medidas de segurança criadas para impedir vazamentos de gás fracassaram, seja por apresentarem falhas no funcionamento, por estarem desligadas ou por serem ineficientes. Além disso, a sirene de segurança que deveria alertar a comunidade em casos de acidente estava desligada. Segundo sobreviventes, a sirene de segurança tocou apenas 2 horas e meia depois do vazamento. Desse modo, a tragédia e não acidente de Bhopal estava perfeitamente planejada. A Union Carbide era a fábrica responsável pela produção do Sevin. Por não conseguirem competir com o mercado, fechariam. Pressões governamentais solicitaram seu funcionamento e, com a redução de funcionários e procedimentos de manutenção falhos, a empresa continuou a operar. Nos anos anteriores, pequenos vazamentos já haviam causado intoxicação de trabalhadores. Em 1982, uma operação de corte de custos economizou mais de $1 milhão para a empresa. O número de trabalhadores na fábrica foi reduzido a menos da metade. Na sala de controle, apenas um trabalhador monitorava mais de 70 painéis que poderiam indicar o vazamento previamente. O período de treinamento foi reduzido de 6 meses para 15 dias. Muitas pessoas viviam em favelas construídas ao lado da fábrica e outras milhares viviam nas proximidades da cidade velha. Não havia plano de contingência para evacuação em caso de emergência e a reação num dos tanques onde se reservava o metil-isocianato com água provocou a libertação de uma nuvem de gases tóxicos ilustrada na imagem. A poluição levada pelo vento se espalhou nas áreas circundantes. Alguns moradores próximos à fábrica foram os primeiros a notar o cheiro forte e seus olhos começaram a arder. Alguns disseram que parecia que alguém estava queimando um monte de pimenta. O cheiro ficou ainda pior e mais forte. As pessoas logo começaram a se queixar de falta de ar e a vomitar. A pluma, partindo da fábrica, seguiu em direção ao sudeste, partindo ao noroeste, e o gás venenoso era mais pesado que o ar. Por isso, quando vazou, estabeleceu uma nuvem densa que se moveu silenciosamente pelos bairros pobres ao redor da fábrica. O isocianato de metila, conhecido com a sigla MIC, ele é um produto utilizado na síntese de produtos inseticidas. Utilizado para substituição de praguicidas como o DDT, praguicidas organoclorados. Atualmente, ele é persistente no meio ambiente e altamente tóxico para os organismos aquáticos. Mas após o acidente, o desastre em Bhopal, a gente percebe que a sua toxicidade se expande a todo o reino animal. Sobre a situação da operação industrial, a refrigeração dos tanques que armazenava o isocianato de metila, cuja função era prevenir as reações endotérmicas, encontrava-se desligada. Aí a gente já tem o primeiro erro. A torre de queima de gás, que deveria destruir os gases fugitivos por combustão, estava inoperacional na noite do acidente. O diretor da fábrica disse, na época, que o gás tinha escapado quando uma válvula do tanque quebrou sob pressão. A indústria ela apresentava vários quesitos, vários fatores que estavam fora da política de segurança operacional. Então, já tinha ali vários fatores que previam o acidente.
só fizeram vista grossa para essa situação. Sobre os impactos na saúde, 3 dias após o acontecimento do desastre, mais de 8.000 pessoas já tinham morrido devido à exposição direta aos gases. As novas gerações possuem uma herança tóxica, porque mesmo não sendo diretamente afetadas, elas já adquiriram deficiências e problemas respiratórios e pulmonares ao longo do tempo. A indenização média foi de $370 a $533 por pessoa, e como muitas pessoas foram afetadas, houve superlotação nos hospitais. Essas são algumas fotos do arquivo da lembrança daquele desastre, que estão todas em um museu, e são fotos de algumas das milhares de vítimas do desastre. E na segunda foto é o enterro de um bebê que inalou gás e que se tornou o símbolo da luta contra os agrotóxicos. Sobre os impactos no meio ambiente, o rio próximo ao local do desastre foi contaminado e provocou morte de milhares de peixes, e até hoje esse rio está contaminado, pois nem a empresa responsável nem os colaboradores da empresa correram atrás para descontaminar, para fazer algum tipo de interferência ambiental. A atmosfera contaminada com gases ficou por um bom período de tempo inapropriada para ser inalada, para se respirar. O ar contaminado em contato com as plantas provocou a perda de flores, de frutos e de toda a vegetação local, e também houve a contaminação do lençol freático. Agora, falando um pouco sobre os impactos na sociedade, houveram milhares de mortos naquela noite, nas semanas seguintes, e cerca de 25.000 pessoas mortas nos anos subsequentes. Atualmente, há cerca de 100.000 pessoas com importantes sequelas permanentes. Apesar de todas as promessas do governo indiano, da pressão de movimentos ecológicos e humanitários e da Anistia Internacional, a crise de Bhopal continua até hoje, mesmo se passando 36 anos do desastre. O sistema econômico de lá só passou a ganhar atenção e prioridade depois desse desastre e ainda assim não é um exemplo de sistema econômico. E no que se refere à preservação e recuperação das condições do meio ambiente, as pessoas passaram a dar mais importância e foi uma pena que isso só aconteceu depois que milhares de pessoas morreram. Essas são algumas imagens que representam o desastre de Bhopal. Na primeira imagem nós temos a ruína da fábrica de pesticidas e na segunda imagem nós temos a escultura memorial dedicada às vítimas do desastre, que fica do outro lado da rua, do local do desastre, na fábrica. Foram cerca de 3.000 pessoas que morreram na hora e outras mais de 15.000 que morreram nas semanas seguintes, como eu disse anteriormente. Foram 500.000 de pessoas que sofreram intoxicações e atualmente entre 2 e 3 pessoas morrem por semana em decorrência daquele desastre. Ou seja, se passaram 36 anos, mas ainda assim as consequências continuam. E o MC entrou na corrente sanguínea das pessoas que inalaram, causando danos aos olhos, pulmões, cérebro e ao sistema imunológico, reprodutivo, músculo-esquelético e à saúde mental. Em homenagem às vítimas de Bhopal, 3 de dezembro é considerado o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos. Não tem como falar dos impactos na sociedade e não falar sobre a negligência que ocorre até hoje. Nenhum dos 8 executivos principais da corporação na Índia foram presos, e o presidente da multinacional que aprovou o projeto inseguro da fábrica morreu impune após pagar fiança. Dezenas de milhares de crianças cujos pais foram expostos ao gás nascem até hoje com transtornos físicos e mentais. Os sobreviventes e familiares das vítimas questionam o valor das reparações. No 35º aniversário do vazamento, que foi em 2019, eles exigiram o pagamento de ao menos $8.000 por pessoas por danos à saúde. Eles também pedem que a empresa estadunidense se responsabilize pela descontaminação do solo e da água da região, que até hoje está contaminado. Ou seja, nós já estamos em 2021, vai fazer 36 anos após esse desastre e até hoje não obtiveram o retorno necessário para as famílias, não houve a descontaminação do solo e da água da região e as famílias continuam desamparadas, doentes, morrendo sem ter conseguido algo que amenizasse um pouco da dor que elas sofreram naquela época. Falando um pouco sobre o Brasil, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida se soma às reivindicações dos sobreviventes indianos. Um texto publicado no site oficial da entidade lembra que apenas em 2019, como todos nós sabemos,
o governo brasileiro autorizou a liberação de 467 novos agrotóxicos. Destes, 18 são fabricados pela Dow Chemical, que é a dona da empresa responsável pelo desastre de Bhopal. Atualmente, 150 mil pessoas vivem com doenças e sequelas causadas pela exposição ao gás. A incidência de câncer entre a população de Bhopal é muito maior que das outras regiões. Dezenas de milhares de crianças cujos pais foram expostos ao gás nascem até hoje com transtornos físicos e mentais. O lençol freático foi contaminado, e a contaminação dessa água limita a atuação médica e contribuiu para perpetuar os efeitos do isocianato de metila em Bhopal. A última estatística oficial do governo indiano é de 2016, e eles reconhecem 558 mil vítimas por todos esses anos, né? Os tonéis oxidados que armazenavam o material tóxico na fábrica, eles estão lá sem invólucro, sem proteção até hoje, e ainda hoje ocorre o transporte dos resíduos tóxicos para a Alemanha para serem incinerados. A população ainda luta por indenizações justas e eles pedem pelo menos 8 mil dólares por pessoa por danos à saúde. E eles também pedem que a empresa dos Estados Unidos seja responsabilizada pela contaminação do solo e da água na região. E para concluir, todo o desastre poderia ter sido evitado se os processos de produção estivessem passando por um monitoramento constante. Além disso, as leis ambientais são fundamentais, de forma que dá para ter um controle, uma supervisão do que está acontecendo, dos empreendimentos, principalmente esse com esse alto potencial de poluição, né, de gerar esse impacto todo. E é necessário que as normativas de segurança sejam seguidas, né, a fim de que desastres como esse sejam evitados, né? E aí livra as pessoas de passar por uma tragédia dessa. E aí é uma frase da Lavínia Vlasak que diz: se os agrotóxicos são usados para matar bichinhos na plantação, que não farão com um bichão como eu? Fica aí a reflexão. E aqui são as referências que a gente pesquisou, né? E é isso.